Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Também? Amém. Queridos, hoje eu vou continuar um assunto, uma palavra que eu dei até o nome de parte 2 do tema que eu trouxe no dia 26/5 sobre valores de família, E só para a gente lembrar um pouquinho, antes da gente ler o texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, no dia 26/5 eu falei sobre a relação de Esther e Mardoqueu, Um pai e uma filha. Mardoqueu era tio de Esther, ele adotou Esther, quando seus pais faleceram. Então, eu trouxe naquele dia 2 valores, Nós falamos aqui sobre 2 valores que existiam naquela relação entre Mardoqueu e Esther: confiança e obediência. E eu amo a história de Esther, é uma história que eu amo muito porque ela nos ensina muitas coisas, Eu acredito que um dos principais ensinamentos que traz na história de Esther é sobre viver propósito, Eu acho que a maior parte das vezes que a gente escuta a história de Esther é sobre propósito, Que ela viveu um grande propósito. E o que eu quero trazer aqui hoje é como que os valores, como os valores que a gente carrega, eles contribuem para que a gente viva os nossos propósitos, os propósitos que Deus tem para nós. Amém, queridos? Então, quem é filho de Deus aqui? Amém, glória a Deus. O Pai nos adotou, queridos. Eu falei isso também no dia 26/5, que independente da família que nós temos, família natural, nós fomos adotados pelo nosso Deus, O Pai nos adotou, somos filhos de Deus, amém? Então, nessa noite, eu quero que você traga isso à sua memória enquanto você estiver ouvindo esta palavra. Eu creio que, assim como o Espírito Santo ministrou meu coração, continua ministrando, eu sei que vai ministrar por muitos e muitos dias. Eu desejo que também, assim, Ele o faça com o coração de vocês, amém? Então, se coloquem nesse papel de filho, amém? Conforme a gente vai ler aqui a palavra. Então, vamos para frente, como diz o pastor, e vamos aqui, então, ler. Nós vamos ler capítulo 4 de Esther, amém? Então, se vocês quiserem e puderem se colocar de pé para que a gente faça a leitura da palavra. Esther, capítulo 4. É um pouquinho, grande, mas eu creio que vocês vão ficar bem aí, amém? Então, vamos lá. Diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. O que tinha acontecido? Só para a gente continuar com o texto aqui. Havia sido feito um decreto para exterminar o povo judeu. Então, aqui está falando, quando Mardoqueu ficou sabendo disso, foi isso que nós lemos aqui agora. Então, ele chorou amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com o Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real.
Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Eu quero repetir essa pergunta. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão ali, que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, esta é a tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos ensina, que nos mostra, Senhor, valores, que nos mostra, Pai, tudo aquilo que nós podemos seguir, aprender, compreender. O Senhor fala conosco através da tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço nessa noite, que o teu Santo Espírito esteja aqui, me use, que tudo aquilo que for ministrado ao meu coração, Pai, possa ser entregue à tua igreja. Que não seja eu, Pai, que as minhas limitações não sejam impeditivas para que a tua palavra chegue no coração dos teus filhos, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem se assentar. Eu acredito que esse foi o ponto principal da história de Ester, né? O momento mais relevante em que os valores dela se cruzaram ali com o seu propósito. E eu quero falar hoje sobre o que eu acredito e o que eu entendo nesse contexto, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito do maior valor, que é o amor. Mardoqueu estava ali, eu creio, representando Deus naquele momento em que ele indaga para Ester sobre se esse não seria o momento pelo qual ela foi levantada, para ela agir nesse momento. Naquele momento, o que eu sinto no meu coração é que ele estava ali em nome de Deus. O povo judeu seria exterminado. E não era só o povo. O seu pai seria exterminado e com certeza ela também, porque ela fazia parte daquele povo. E sendo filhos, queridos, nós, como falamos aqui, sendo filhos, nós precisamos trazer à nossa memória qual é o principal valor que nós carregamos sendo filhos de Deus. E eu quero trazer aqui, eu quero lembrar, né, trazer aqui para a nossa memória quais são esses valores. E eu quero ler aqui com vocês o que está lá em Mateus 22, nós vamos ler do 36 ao 39. Falando desse valor principal, que diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Queridos, esse é o principal valor que o nosso Pai nos ensinou. Amar. Amor. Amar a Deus e amar ao próximo. E o que essa passagem nos ensina? Que Esther, por amor ao povo, por amor ao próximo, ela aceitou cumprir aquele propósito. E eu quero compartilhar com vocês 2 pontos para nós aprendermos aqui nesta noite, né? Para nós aprendermos com esse texto que nós lemos. O primeiro dele é como que esse valor, né? Como o amor expressado por Esther, como que a gente tira, né, o resultado do amor expressado por Esther? Então, como nós lemos aqui, o amor foi expressado por Esther através da seguinte pergunta: quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Queridos, e essa pergunta está no meu coração desde o momento em que eu comecei a meditar nesse texto. E eu trago essa pergunta para dividir com vocês. Quem sabe não foi para um momento como este que você foi levantado, que você está na posição que você está? E aqui a gente substitui a posição de rainha para a posição que nós estamos hoje nas nossas vidas. Quem sabe, eu não sei qual a situação que você está passando, eu não sei em que momento da sua vida você está passando hoje, né? Ou qual circunstância você está passando. Mas a pergunta que o Espírito Santo traz para nós nessa noite é: quem sabe, dependendo da situação que você está, que não foi para este momento que você está vivendo, seja na sua casa, no seu trabalho, seja aqui na igreja, seja em alguma situação da sua vida. Quem sabe se não foi para este momento que você chegou à posição que você está, que você chegou ao lugar que você está, que você chegou na família que você está, que você chegou no trabalho, no local onde você está. Essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para mim e para você nessa noite. Que a gente possa refletir sobre isso. Porque quando a gente olha para o texto, Esther, quando ela ficou sabendo do que estava acontecendo, a gente pode aqui entender que num primeiro momento ela começou a olhar e enxergar o quê? A circunstância, né? Quando ela recebeu ali um comunicado de que Mardoqueu estava lá, né, chorando, lamentando, vestindo pano, né, ali, ela queria saber o que estava acontecendo, mas em primeiro momento ela olhou para a circunstância, ela olhou e falou: como assim meu tio está lá fora? Não, olha, pega essas roupas aqui e leva para ele. Circunstância. O segundo momento foi quando ele então manda para ela o comunicado sobre o que estava acontecendo. E aí, naquele momento em que ela recebe aquele comunicado, o que ela olhou? Para a circunstância, para o decreto que havia, né, no reinado. Que ela olhou para as limitações, né, quando Mardoqueu pediu para que ela insistisse ao rei a favor do povo judeu, num primeiro momento ela olhou para o quê? Para uma limitação. Ela né, até devolveu isso para ele, mas todos do rei, todos aqui das províncias, os oficiais, todos sabem que se eu chegar na frente do rei sem ser chamada, eu posso ser morta. Então ela estava envolvida pelas circunstâncias, pelas limitações, pelo decreto que havia naquele reinado. Então ela não conseguia pensar de outra forma. E quantas vezes, queridos, nós, quando a gente traz para a nossa vida, quantas vezes a gente se deixa limitar pelas circunstâncias, pelos decretos, né? Decretos que às vezes a gente escuta, às vezes a gente recebe e a gente se limita àquilo. E a gente não vê nenhuma solução, a gente não vê nenhuma possibilidade. E eu amo essa parte quando Mardoqueu, então, recebe essa resposta de Esther e ele manda, então, dizer a ela, além dessa pergunta, antes dessa pergunta, ele traz o quê? Uma consciência para ela. Ele traz algo, informações que vai fazer também ela entender o contexto que ela estava vivendo. No momento em que ele fala assim: olha, não pense que por você ser rainha, que por você estar aí, né, no palácio, que você também não vai ser atingida. Porque muitas vezes, queridos, a gente precisa refletir sobre isso, né? Quando chegam problemas, às vezes, à nossa frente, seja com
com outras pessoas, seja às vezes até pessoas da nossa casa ou do nosso meio, dependendo da situação, às vezes a gente pode estar sendo um pouco egoísta, né? A gente pode estar olhando para as coisas que podem acontecer conosco, né? Se a gente olhar aqui para o comportamento da Esther, ela pensou, num primeiro momento, nela. Mas eu posso morrer. Mas aí Mardoqueu traz essa consciência para ela. Olha, isso que está acontecendo, não pense você que também não vai te atingir, né? Ele traz essa consciência para ela. E uma segunda consciência que ele traz é que ele demonstra aqui até um outro valor, que é a fé, quando ele fala que... Olha aqui, eu vou ler de novo aqui, ó. Não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Queridos, o que a gente aprende aqui? Que independente, se a gente não cumprir aquilo, né, que por vezes Deus já mostrou para a gente fazer, que é um propósito para nós, queridos, Deus não vai prejudicar as outras pessoas porque você está parado, porque você não obedeceu, porque você não entendeu. Vai vir socorro de outro lugar. Outras pessoas se levantarão, né? Deus vai usar outras pessoas, mas o que Mardoqueu quis trazer aqui, quando eu reflito sobre isso, quando eu estava meditando sobre essa palavra, ele estava falando, Esther, você pode participar desse momento. Será que não foi para isso que Deus te colocou no lugar onde você está? Então, a gente também tem que refletir sobre isso, queridos. Muitas vezes a gente olha para as coisas que podem acontecer conosco e não olha para as coisas que vão acontecer ao nosso redor. E sabe o que acontece? Nós estamos entrelaçados. Nós não vivemos sozinhos. O que acontece ao nosso redor vai trazer alguma consequência para nós, né? É o que a gente aprende aqui. Então, quando ele faz essa pergunta para ela, e uma outra coisa que eu já falei aqui algumas vezes é sobre as perguntas. As perguntas, elas levam as pessoas a um nível de reflexão. Porque se você parar para pensar, Mardoqueu tinha uma autoridade sobre Esther? Tinha, né? Ele era o pai de Esther. Nós falamos aqui na outra ministração que ela confiava nele, ela obedecia a ele. Então, Mardoqueu poderia até, de repente, ter dado uma ordem para Esther. Mas eu acho muito incrível que ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta para que ela reflita sobre aquele posicionamento dela. E aí, através da pergunta que ele faz, né? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, parece que nesse momento a mente de Esther destrava, né? Porque quando a gente lê o próximo versículo, Esther fala assim: então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Queridos, olha que coisa mais linda. Porque uma pergunta fez com que ela acordasse e falasse: não, eu tenho um Deus. Existe um decreto neste reinado, existe algo aqui que pode me prejudicar, mas existe um Deus, a qual eu conheço, a qual cuida de mim, a qual vai cuidar desse povo. E aí, então, ela pede para proclamar um jejum. Amém, queridos? Ela usa uma das armas espirituais, que é o jejum. E nesse momento, então, ela pede para que tanto o povo, né, para que Mardoqueu leve, né, essa direção de fazer um jejum de 3 dias e 3 noites. E nesse momento também, ela fala que as suas criadas também vão jejuar. Queridos, para mim aqui, quando eu estava meditando sobre a palavra, e o que a gente pode aprender é que Esther, ela vivia os valores. Ela falava de Deus para aquelas mulheres. Porque quando ela afirma, ela não fala assim, eu vou pedir para as minhas criadas jejuarem. Ela fala, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. O que a gente aprende aqui, queridos? Que ela praticava aqueles valores no dia a dia dela. Ela ensinou sobre Deus
para aquelas mulheres. Ela falou quem ele era, porque elas estavam incluídas para fazer o jejum, assim como o povo judeu. Então, ela estava naquele momento fazendo com que aquele valor do amor pelo povo, do amor pelo povo judeu, pelo seu pai, também tivesse ali envolvido com as suas criadas. Ela estava ensinando algo também. Ela estava sendo um exemplo, ela estava sendo uma testemunha. E aí eu quero te perguntar nessa noite, qual é a circunstância que você está vivendo, né? Mais uma vez, para que a gente possa refletir, que aos seus olhos você não vê saída. Que talvez você olhe e fala, vai ter jeito isso aqui. É algo que é perigoso para mim. E aqui, queridos, a gente está falando, né, de um contexto e que tinha risco de morte, né, que é o caso da Esther. Mas quando a gente traz para a nossa realidade hoje, existem tantas coisas que às vezes até parece que a gente vai morrer, né, dependendo da situação. Às vezes eu tenho medo de falar, eu tenho medo de me expor no meu trabalho, eu tenho medo de talvez fazer algo aqui para Deus, eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim, eu tenho receio de decretos que já existem sobre a minha pessoa. Qual é a situação que hoje, talvez aos seus olhos, estão te limitando? É para a gente pensar, queridos, porque a gente precisa entender que quando a gente tem um Deus, nada pode nos limitar. Quando a gente tem um Deus, nada pode nos limitar. Assim como Esther entregou, através de um jejum, algo que parecia impossível para ela, ela entregou a Deus. Ela jejuou com o povo, ela jejuou com Mardoqueu. Assim também a gente precisa entender na nossa vida que nem todo decreto, querido, nós não podemos aceitar os decretos que são impostos a nós. Amém? Que a gente possa refletir isso nessa noite. A gente precisa refletir sobre essa perspectiva. E, queridos, eu quero até compartilhar com vocês, quando eu falo assim, de algo que pode acontecer e que não é uma grande situação, às vezes não são grandes coisas, grandes acontecimentos. Mas, por exemplo, eu estou num novo emprego, né? Fiz 6 meses na segunda-feira e estou vivendo uma situação lá. E eu acredito que quando a gente aqui traz algo, né? Quando a gente vem ministrar uma palavra aqui para vocês, para a igreja, primeiro o Espírito Santo ele trabalha muito na gente, muito. E eu estou vivendo uma situação no meu trabalho que às vezes eu paro e falo, Senhor, meu Deus do céu, que situação é essa, né? Com pessoas envolvidas, eu olho e falo, Pai, não tem jeito, né? E eu estou me fazendo essa pergunta todos os dias. Quem sabe, Ana, que não é para este momento que você foi colocada aí? Quem sabe não é para este momento que Deus abriu essa porta para você fazer a diferença neste lugar? Né? E aí eu trago essa reflexão para vocês, queridos, porque por vezes a gente vê algumas histórias na Bíblia e às vezes a gente olha e parece ser tão distante da nossa realidade. Mas quando a gente começa a colocar no nosso dia a dia, nas coisas que a gente vive, né? Quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de amar ao próximo. Eu estava ouvindo uma pregação recentemente que mexeu muito ao meu coração. E eu creio que tudo que a gente recebe de Deus, todas as sementes que a gente recebe de Deus, é para que a gente cresça em graça e sabedoria, para que a gente pegue essas sementes e use na prática, tente colocar em prática no nosso dia a dia. E no momento dessa pregação, o pastor falou assim, o que você faz quando você tem um irmão, quando você convive com um irmão, né, ou com alguém no seu trabalho, em alguma situação, que você vê que esse irmão, que essa pessoa tem dificuldade, que ela tem dificuldade com alguma coisa. Você é a pessoa que fica só observando, criticando, talvez julgando aquela pessoa, ou você fica com receio de chegar para a pessoa para falar, ou você é aquela pessoa que vai amar aquela pessoa, que vai chegar para ela com amor e vai tentar ajudar aquela pessoa. E eu creio que isso faz parte do valor amor, queridos. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, trazer as palavras que a gente recebe, as sementes que a gente recebe para a nossa prática diária, amém?
Eu queria compartilhar isso porque é o que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração, continua ministrando. E o meu desejo é que você saia daqui com essa pergunta no seu coração, né? Para situações da sua vida daqui em diante, que você possa parar e refletir. Dependendo da situação, poxa, será? Quem sabe não é para este momento que eu estou aqui? Quem sabe não é para este momento que Deus me levantou, me colocou aqui? Amém? Amém, queridos. E eu quero compartilhar o segundo ponto com vocês, que está lá no capítulo 8, mas eu não vou ler ainda. Depois, eu até vou deixar para vocês aí uma indicação, né, para que vocês possam continuar a leitura do livro de Esther, né? Na sequência aqui vai falar depois sobre o pedido que Esther, não vou trazer isso nesse contexto, porque eu quero falar de uma outra coisa, eu quero falar do resultado dessa atitude de Esther, mas do capítulo 5 até o 8 vai falar sobre o pedido que Esther foi fazer ao rei, como Deus usou da vida dela, como o jejum, né? Qual foi o resultado desse jejum. Vai falar sobre o que aconteceu com Amã, né? Amã foi quem fez com que esse decreto contra o povo judeu fosse oficializado. E vai falar como Mardoqueu foi honrado, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês agora é sobre o segundo ponto, qual foi o resultado da decisão de Esther quando ela decidiu viver o maior valor neste momento, nesse contexto, que é o amor. Lá no capítulo 8 vai trazer sobre o que o rei fez a favor do povo judeu. Se vocês forem ler, vai trazer tudo o que aconteceu, como foi que o rei, então, fez um novo decreto a favor do povo judeu. Depois eu quero que vocês, né, eu indico aqui para que vocês leiam. É um livro que traz muitos ensinamentos, mas eu quero ler aqui o versículo 17, que traz, né, o grande resultado que aconteceu, que diz assim: em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, que era um decreto a favor do povo judeu, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Aleluia, queridos. O poder dos judeus tinha se apoderado deles. Amém? Através do que aconteceu com o povo judeu, povos que não eram, né, do povo judeu, que não pertenciam aos povos, se tornaram judeus através do que aconteceu com aquele povo. Olha o resultado de uma decisão, olha o resultado de um posicionamento, olha o resultado do amor ao próximo. Amém? Eles reconheceram Deus porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Aqui, se vocês vão perceber que não cita o nome de Deus explicitamente, né? Quando ele fala que ele não cita o nome de Deus explicitamente, mas a gente pode ver que é o agir de Deus. Quando a gente vê a questão do jejum, quando a gente vê a questão do temor. E eu quero ler com vocês, só para a gente fechar essa chave da questão do temor, que nos garante, né, que Deus aqui estava sendo reconhecido. Que está lá em Deuteronômio 5, nós vamos ler do 27 ao 29, que é o momento em que Deus então dá ali os mandamentos para Moisés, para que ele leve ali para o povo judeu. Eu quero ler um trecho que diz assim: depois que Moisés tinha levado, né, tinha relatado ali os mandamentos para o povo, que diz assim: aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse. Aqui é Moisés dizendo: ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. O Senhor.
Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Queridos, essa é a confirmação de que aquele povo, por conta do temor dos judeus, foram transformados. O temor aqui representa Deus. Eles foram transformados através de tudo que eles estavam vendo, de toda a união daquele povo, de todo aquele amor, de toda aquela entrega que eles tinham para Deus, através do jejum, através da fé, através da confiança, amém? Então, que a gente possa trazer para as nossas vidas que o amor que a gente carrega, o amor que nós herdamos de Deus, porque a partir do momento que fomos adotados, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Nós herdamos os valores que Deus tem, que Deus nos dá. E o amor é uma das maiores heranças que nós temos. Então, que a gente possa ser como esse povo, contagiante, que a gente possa, através dos nossos exemplos, através das nossas ações, levar o amor de Cristo, levar o amor de Deus, carregar este valor, tanto nas nossas famílias, nas pessoas que a gente convive, né, nos locais onde a gente está envolvido. Amém? Amém. Glória a Deus. Era esta é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. E o meu pedido nessa noite é que você possa refletir sobre essa pergunta, que essa pergunta ela entre no seu coração, você leve no seu dia a dia, você leve para sua casa, você leve para o seu trabalho. No momento em que você estiver passando por qualquer situação contrária, queridos, porque é o que nós vimos aqui, era uma situação contrária, né, na vida de Esther, que a gente possa parar e não ficar se questionando, por que Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Mais uma vez? Não, que a gente possa olhar e falar, quem sabe não foi para este momento aqui, que eu estou vivendo agora, esta provação, este momento difícil, este momento delicado, que eu fui colocada neste lugar, que eu fui colocada nesta posição. Vocês carregam o amor de Cristo, vocês carregam este valor, que este valor possa ser a base para tudo. Amém, queridos?